Olá, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Este é o programa Ler para Ser e se você já acompanha nosso programa, sabe que a gente sempre debate aqui sobre incentivo à leitura. Para falar sobre esse assunto, também sobre produção literária, eu convidei o João Rejan, mais conhecido como Rejan D'Águas, esse é o seu nome artístico, é isso? Isso, exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Bom, João, você é escritor, não tem livros publicados ainda, mas está em processo de produção, estudante, terceiro ano do ensino médio, artista plástico também, ator, não é? Você passeia aí por muitas das artes, pode falar um pouquinho sobre cultura aqui em São José do Rio Preto. Eu te trouxe aqui para você falar um pouquinho sobre a visão dos jovens de São José do Rio Preto, sobre a cultura que a gente tem disponível aqui hoje, né? Eu gostaria que você começasse se apresentando para quem está nos assistindo. Bom, como você disse, eu me chamo João Rejan e eu acabei de fazer 18 anos. Então, estar em Rio Preto com 18 é diferente. É uma cidade pequena que está evoluindo e você evolui junto com ela. E com isso, a literatura e a cultura vão cambaleando de um lado para o outro. É uma opinião particular minha. E eu faço um pouquinho de tudo. Tô em tudo quanto que é arte, tô em tudo quanto que é evento. Então, é isso. Você já é bem ativo aqui nos grupos culturais da cidade, faz parte do grupo de trabalho de literatura, das discussões, esteve no FIT também, né? Sim. Qual que foi sua função no festival? Minha função foi como figurinista, no trabalho de figurinista e produtor, com a equipe da Floresta Invertida. Que eles não são de Rio Preto, mas eles vieram aqui para apresentar. É legal, sempre ligado aí com as artes e a cultura da cidade. Sim. Bom, a gente veio então falar sobre literatura, eu gostaria que você falasse então sobre a sua produção na escrita, né? Começando, eu queria saber quando foram os seus primeiros contatos com a literatura, foi na escola? Os meus primeiros contatos com a literatura foram, na verdade, com a minha mãe. Ela é professora, e então sempre tinha um livrinho infantil ali, um livrinho infantil aqui, e eu ficava indo de um lado para o outro com eles, e eu fui estudando, fui buscando mais, e aí eu comecei lá na escola. Mas quem começou mesmo foi a minha mãe. Foi sua mãe, então? Você já me falou que você veio de uma família, então, de professores, Sim, né? Isso aí. E isso tá te incentivando a seguir pelo mesmo rumo. sim. Eu quero cursar letras na Unesp. Isso aí, né? E a gente vai já torcendo por você para que dê certo e trazer depois as novidades aí que você tiver daí para frente. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua produção na literatura, né? Você já escreve há quanto tempo? Eu escrevo desde os 13 anos de idade. Hum, E agora eu tô com 18, foram 6 anos. em quais gêneros? Principalmente terror e romance policial. Certo. Terror, por que que você foi para esse gênero? Porque eu sinto que uma das maiores emoções que a gente pode trabalhar, que impacta mesmo, é o terror. Porque com ele a gente consegue refletir, com ele a gente consegue sentir mais. Ele traz uma reflexão muito abrangente, não só o pânico, né? A gente trata questões sociais mesmo, do porquê a gente tem medo de alguma coisa ou porquê deixa de ter medo de alguma coisa, o que é normal e o que foi normalizado. E para isso, para sua escrita, você faz alguma pesquisa ou você se baseia nos livros que você já leu, por exemplo? Eu faço pesquisas de casos, eu busco sempre casos de Rio Preto mesmo. Alguns livros eu fui até no próprio posto de polícia para conversar, para ter algumas informações, conversei com algumas pessoas de Rio Preto. E sempre buscando trazer o máximo de verdade para o que eu escrevo. Uhum. E você me falou também que traz um pouco de fantasia, mas baseado em fatos reais, então, Sim, sempre baseado em fatos reais. certo? E nesse processo aí da pesquisa, então, você já foi até os plantões policiais, baseou nas suas leituras também e conversas com pessoas, o que mais que você usa para pesquisa para os seus livros? Eu uso também a minha própria vivência. Dentro O livro, ele se baseia muito na ideia do ensino médio, embora eu tenha escrito no fundamental. Ele se baseia muito na ideia do ensino médio. Então, vivendo o ensino médio, a gente incrementa uma coisa ou outra. Porque a própria vivência, a própria juventude é muito rica quando a gente fala de terror dentro dos próprios corredores. Já acontece muita coisa aí no seu dia a dia, Muita né? aventura. Tem muitos livros aí baseados no universo escolar, acho que justamente por isso, né? A adolescência que você está vivendo ainda é uma época de muitas dúvidas, muitos conflitos, inclusive, não é? Sim, a adolescência no século XX é muito rica nesses aspectos de terror. De terror. Tanto felizmente quanto infelizmente. Na minha visão, o ensino médio, ele traz coisas boas e ruins pra gente.
O ensino médio, ele tem também toda uma questão com o próprio bullying, que é uma coisa que todo mundo acaba passando conforme a vida passa, tanto no ambiente escolar, quanto às vezes na própria vida adulta, né? Com algum conflito com algum colega de trabalho, ou dentro de sala de aula com algum professor. E isso é um terror para alguém, entende? É um terror para a vítima. Porém, a gente nunca pode ignorar o que acontece por trás, o que leva ao ato do bullying, né? Então, nas minhas histórias, é sempre muito comum tudo isso. É sempre muito comum trazer pautas sociais importantes. Principalmente a questão social, como a gente se vê, como a gente se trata, a gente como adolescente, um com o outro. Tá certo. Bom, é necessário, né, esse debate sobre esses temas e você trazendo aí para os jovens. O seu público seria um público jovem, então, os leitores, Sim, principalmente. principalmente para o público jovem. Então, aproveitando, eu gostaria já que a gente começasse a falar sobre a leitura, né? Entre os jovens e adolescentes, você foi uma criança que começou a ler por incentivo da sua mãe. Eu acredito que isso seja essencial para a criação do hábito da leitura, né? Você concorda? Sim, a família tá sempre a par de tudo. Ela Sim. que leva a gente por esse caminho. Deixar sempre disponíveis aí os livros, né? E você observando aí os seus colegas, pessoas com quem você convive. Você acredita que o jovem está conseguindo manter esse hábito da leitura com tantas distrações que a gente tem aí de telas, de internet? Eu acho que as telas, elas ajudam, porém elas dificultam. Com um celular na mão, você pode muito bem abrir um e-book e ler algum livro por lá. Porém, também, existem outras 1000 redes sociais, por que você leria? Entende? Então, eu acredito que as telas estão distraindo. Uhum. Mas qual que você acha que é a dificuldade, né? Os jovens não leem por preguiça ou porque não encontraram ainda um gênero que gostam? Durante, durante muito tempo, as pessoas que eu conheço, eu acredito que é porque elas não encontraram um gênero que elas gostem, na verdade. Porque literatura é muito bom, entende? Literatura, no momento que a gente tá, na sociedade que a gente tá, a gente precisa ler. A gente precisa ler. A juventude precisa de literatura. Então, quando a gente não encontra um gênero que a gente não quer, a gente procura outra coisa. Só que a mente, entende? É importante aí Então, para a formação, para né, formação. de todos, para a informação, para se tornar aí um cidadão mais crítico, inclusive, não é? Sim, Você que está nessa fase aí de vestibular, a leitura tem te ajudado, por exemplo, você que lê bastante, tem esse hábito, na interpretação de texto, em outras matérias também? no momento que a gente tá de leitura, nas aulas de redação que a gente tem agora impostas pelo governo de São Paulo, a gente precisa ler, a gente ganha pontos através da leitura. Porém, a gente precisa criar o hábito da leitura antes de começar a ler. A gente precisa primeiro gostar do gênero que a gente está lendo. E é muito difícil de a gente gostar de um clássico antigo, mas com o tempo a gente pega gosto. Uhum. Isso talvez pelo distanciamento que tem da linguagem, do que está sendo falado lá, dos costumes, da época que foi escrito, por exemplo? Sim, a linguagem de antigamente é muito diferente da linguagem de hoje. E é um distanciamento, por exemplo, a gente vai ler um livro de hoje em dia, né, um livro escrito por um escritor contemporâneo, e é uma linguagem tão fácil de ser lida, tão comum, que a gente fala no dia a dia no ônibus. E a leitura de antigamente é uma leitura muito rebuscada, não é tão simples, a gente perde a vontade, a gente fica com preguiça nas primeiras linhas. Talvez precise ter aí uma atualização do que a escola impõe e o que vocês estão interessados aí para ter mesmo esse interesse daí dos alunos, né? Sim, primeiro pra gente começar, e depois a gente vai seguindo pros clássicos, porque eles são importantes. Isso, com certeza. Bom, a gente falando ainda sobre incentivo à leitura, né? Como que é com a sua turma, com seus amigos? Você observa esse interesse deles ou não? Sim, as pessoas com quem eu ando, a maioria lê. Todo mundo, na verdade. E isso influencia na sua escrita? Eu queria saber agora, como você está aí trabalhando num livro que não tem data para ser publicado ainda, né? Está trabalhando aí na história. Você pensa no mercado editorial, na possibilidade de publicação, ou você está escrevendo para você e para o seu público? Eu tô escrevendo pensando em publicar mais à frente, provavelmente depois da faculdade. Mas pesquisando sobre o mercado editorial, por enquanto, para você publicar um livro é muito, muito caro. Então, deixa mais pra frente.
Com certeza. Mas o que te influencia? Você observa, tem pesquisado o mercado, o que as editoras estão pedindo, ou isso não é uma preocupação no momento? No momento não é uma preocupação. O foco é a sua história, O então. foco é a história e estudar para o vestibular. Bom, me conta um pouquinho, Região, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler. Recentemente eu tenho lido muito romance contemporâneo. Romance contemporâneo. Tem algum autor, assim, ou nome de livro que você gostaria de citar? Pedro Ruas é um escritor que eu tenho lido Sim, bastante. que está fazendo bastante sucesso entre os jovens aí, inclusive em Muito. eventos literários. Já teve a oportunidade de vê-lo em algum lugar? Ainda não. Ainda não é? A gente observa, por exemplo, na Bienal de São Paulo, na última que teve, né? Ele esteve presente, atraiu bastante público. Isso é interessante também nos dias de hoje, esse contato mais próximo dos escritores com os jovens, com o público, não é? Isso. Quanto mais a gente está em evento, mais as pessoas vêm buscando a gente, entende? Possibilita uma proximidade maior, possibilita, foi o que eu falei, comunicação. Tá legal. Bom, queria que você falasse então, você aí que pensa em ser um professor, seria na área de literatura mesmo? Isso, letras. Está se preparando aí para isso, né? Estudando bastante, né, nesse período aí pré-vestibular. Qual a importância da literatura na sua vida, para a formação dos cidadãos? Por que você quer ir para essa área? Porque estudar, entende? Estudar forma o ser humano. E eu quero fazer parte de ensinar as pessoas, eu quero fazer parte de cuidar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que cuido muito do outro. Sempre busco cuidar tanto dos problemas individuais quanto dos problemas gerais. Então, se eu puder ter nem que uma partezinha, nem que uma parcela para ajudar alguém, né, a se tornar um professor, um médico, entende? Um advogado, um repórter, qualquer coisa, para mim já seria de grande importância. É o meu papel. Eu acho que esse daí é a grande meta, né, dos professores, né, de quem segue essa profissão por paixão, né, que como você que nem começou a estudar ainda numa universidade, mas já tem esse perfil, não é? É. Muito bem. Rejan, bom, eu queria que você contasse um pouquinho, então, você já falou pra gente da sua experiência no Festival de Teatro de Rio Preto, as suas participações aqui na cultura de Rio Preto em geral, como que você vê esse debate aí, você participando dos grupos de literatura e de outros, né? Você observa que tem um grande debate cultural na cidade? Eu observo que Rio Preto é uma cidade que, cada vez mais, na visão que a gente está, é um cenário preocupante, sendo bem sincero. O momento que a gente está, a cultura de Rio Preto está prejudicada. Então, eu vejo por aí sempre sendo pregada essa ideia de que artista unido, a gente precisa se unir, entende? Ainda mais com as coisas que têm acontecido recentemente, né? Então, tô sempre indo atrás de debate, tô sempre indo atrás de lugares, buscando conhecer gente, tanto porque a gente precisa de contato, o meio artístico a gente precisa de contatos, mas principalmente porque eu quero ver a minha cidade bem. Eu quero que Rio Preto cresça na área que eu escolhi para mim. Tá certo. Bom, quem quiser conhecer seus textos, não tem ainda publicação, mas tem alguma forma de entrar em contato com você? Tem o meu Instagram, é Jean_MP3. Lá você acaba colocando algum texto ou ainda não? Ainda não, mas não tá divulgando pode entrar em contato comigo. Trabalho em alguns bicos, bastante coisa, então precisando de mim eu tô sempre à disposição. Ou até trocar uma ideia aí sobre literatura, sobre escrita também. De preferência, a gente pode escrever qualquer coisinha juntos. Tá bom, Rejan, muito obrigada pela sua participação, desejamos sorte aí na sua trajetória como professor e volte para contar sempre as novidades aí pra gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência e lembrando, se você quiser participar aqui da nossa conversa sobre literatura, você que é escritor, mesmo que não tenha publicado ainda, é professor na área ou já tem livros publicados, entre em contato aqui com a TV Câmara e lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até a próxima!